Pessoal da igreja do Pai do Senhor. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 14. Glória. Capítulo 14. No meio do que você procura. Preste nada mais a minha gratidão. Poder ver o pastor Rafael, que você conhece a sua vida para a honra. Deus abençoe sua família, o ministério, o pé da minha esposa. Estamos muito felizes de ter esse povo lindo, chamando glória a Deus. Deus continue abençoando vocês poderosamente. Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 13. Capítulo 14, versículo 13, assim. Estava procurando um relógio, pastor. Se não tem relógio, é porque não tem hora para terminar, né? Não tem relógio, então eu posso ficar. Estou com um banco de horas, né, pastor? A pessoa me chama, né? Tem um banco de horas aí. Só para me ter certeza, os irmãos do Glória a Deus, ele está aí. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 14, versículo 13 a seguir, diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto apartado. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. E sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é misto, não é necessário que vão vocês mesmos de comer. Então lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traze-me aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, agradeceu e partindo, deu aos seus discípulos a seguir a multidão. Verso 20: E comeram todos, saciaram os pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Verso 21 e encerra: E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. E você diz amém? Amém. Seja glorificado. Aleluia. Meus amados irmãos, eu vou recitar o versículo de número 20, que diz assim: E comeram todos, saciaram-se, levantaram os pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Repita comigo: cestos cheios. Eu sei que você tem comunhão com essa pessoa ao seu lado, não faço muito isso para não alcançar a igreja, mas olhe para esse irmão ao seu lado, para ela, diga assim: não importa. Olhe para ele e diga: não importa. Se você chegou até aqui e cesto vazio, você vai voltar e cesto. Bate no peito e diz que ser cristão é fácil, nunca foi um cristão de verdade. E bate no peito e diz que ser crente é fácil, nunca foi um crente autêntico. Porque a verdade, quando entramos para dentro do Evangelho, confessamos com a boca aquilo que nós temos no coração, aceitando a Cristo, ou voltando para o caminho que já conhecia, a reconciliação. Cristo não passa a mão na nossa cabeça e diz que vai ser só flores, vai ser só vitória, vai ser só bênção. A verdade é que a nossa trajetória, a caminhada, a nossa história, o nosso percurso, o nosso caminho com Deus, ele é cheio de espinhos no meio das flores. Jesus nunca passou a mão na nossa cabeça e disse: Vem para cá que vai ser só flores, vem para cá que vai ser só vitória, vem para cá que vai ser só bênção. A verdade é que a nossa vida é feita de altos e baixos, dias bons e dias ruins, dias de vitórias e dias de derrota, dias de alegria e dias de
diz: há o tempo preparado para todas as coisas. Há o tempo de chorar, há o tempo de se alegrar, há o tempo de ganhar e há o tempo também de perder. A verdade é que a nossa vida é como se fosse um eletrocefalocardiograma, aquele aparelhinho que mede os batimentos cardíacos. Muitas vezes está em cima, muitas vezes está embaixo. Muitas vezes estamos bem, muitas vezes estamos mal, muitas vezes dormimos bem, muitas vezes acordamos mal. A verdade é que a nossa vida é feita de fases positivas, fases negativas. A verdade é que nem só de vitória vive o crente, e nem só também de derrota, nem só de alegrias vive o crente, nem também só de tristeza. A verdade é que a nossa vida é feita de fases, mas independente das fases que nós passamos, do nosso percurso, da nossa história, o que determina como vai continuar é a posição que a gente toma diante dessas circunstâncias. É como a gente vai reagir diante dessas adversidades. Você vai perceber que durante toda a história, Deus não isenta a gente de prova, não isenta a gente de perseguição, não isenta a gente de humilhação, não isenta a gente de traição, não isenta a gente de perdas. Quem dera se a gente entrasse por aquelas portas e Deus dissesse: a partir de agora, ninguém vai mais te perseguir, ninguém vai mais falar de você, ninguém vai mais jogar pedra, ninguém vai te trair, ninguém vai te humilhar, ninguém vai te abandonar, ninguém vai te isolar, ninguém vai te tratar com indiferença. Quem dera se nós confessássemos a Cristo e Ele tirasse todos os espinhos no meio da caminhada, que não vai ter noites mal dormidas, que não vai ter insônia, não vai ter princípio de ansiedades, perturbações, inquietudes. Quem dera se entrar dentro do Evangelho e isentasse das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas decepções. Quem dera se Ele olhasse para nós: a partir de agora você não terá mais frustração, você não vai ter mais desespero, você não vai ter mais medo, você não vai ter mais raiva, você não vai ter mais sentimento de vingança. Quem dera se nós entrássemos para dentro do Evangelho, todo tipo de mazela e ruindade que vier sobre a nossa vida, Jesus dissesse: a partir de agora é só vitória, a partir de agora é só bênção, a partir de agora é só livramento, a partir de agora não vai ter tribulação, não vai ter perseguição, não vai ter ninguém na sua casa que vai se levantar contra você, não vai ter ninguém dentro do seu trabalho que vai se levantar contra você, não vai ter pessoas que vai trair a tua confiança de amizade de longos tempos, não vai ter pessoas que vai ferir o teu coração. Quem dera se entrar dentro do Evangelho, confessar a Cristo, se tornar membro do corpo, participar da comunidade de Cristo Jesus, se envolvendo, se titularizando como: eu sou igreja, participo da igreja, estou envolvido na igreja. Jesus dissesse que a partir de agora você não vai ter marcas, você não vai ter dor, você não vai ter mais sofrimento, você não vai ter dias ruins, será só dias bons. A verdade é que seria maravilhoso. Talvez essa igreja não comportaria o tanto de gente se a vida do Evangelho fosse assim. Todas as igrejas estariam lotadas, todos os lugares religiosos faltaria banco para as pessoas sentar. Mas a verdade é que esse não é o Evangelho. O Evangelho tem lágrimas, o Evangelho tem dor, o Evangelho tem dias difíceis, o Evangelho tem dias de perseguições. Estar dentro do Evangelho não nos isenta da prova. Lembra daquilo que Ele mesmo diz, o nosso Senhor Deus poderoso, diz Isaías capítulo 43, versículo de número 2: quando tu passares pelas águas, elas não te submergirão, quando tu passares pelo fogo, não te queimará, porque eu sou o Senhor Deus e estarei contigo e te ajudarei com a minha destra da minha justiça. Para você olhar para esse texto, você percebe a afirmação de Deus: quando tu passares pelas águas, ou seja, querendo você ou não, você vai passar pela prova das águas. Quando tu passares pelo fogo, querendo você ou não, você vai passar pela prova do fogo. Mas em seguida diz: mas eu estarei contigo. Independente da situação que você esteja passando, Ele não te isenta da prova, mas Ele garante a presença dEle no meio da prova, para segurar as tuas mãos e te dizer: nós vamos vencer o jogo. É no meio dessa caminhada cristã que o cristão ele passa por muitos momentos difíceis, e um desses momentos mais peculiares e mais difíceis, olha para cá, e mais mal compreendido dentro da caminhada, dentro da trajetória cristã, dentro do cristianismo, na prática do Evangelho, na vida de missões, na vida de evangelismo, na vida de transmitir, como vida em ato de testemunho. Talvez os momentos mais difíceis e mal compreendidos no meio da caminhada é a fase das perdas. Ninguém é preparado para perder, ninguém é ensinado para perder. Papai não ensina que a gente vai perder muitas coisas com o percurso da nossa vida, muito menos mamãe. A verdade é que ninguém está preparado para perder, mas
Você vai perdendo alguns ciclos de amizade, você vai perdendo alguns lugares, vai perdendo algum ambiente. Por quê? Porque você encontrou dentro do Evangelho valores maiores. Você encontrou dentro do Evangelho coisas maiores, que a presença de Deus, que a alegria da igreja, que a vida da igreja, que é dando sentido ao ser humano. Por quê? Porque você não vem dessa terra para nascer, crescer, desenvolver, multiplicar e morrer. Não! Você tem uma missão aqui nesta terra. Você tem um propósito aqui nesta terra. E essa missão é revelar a glória de Deus, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. É falar desse homem poderoso. Só que quando nós estamos dentro do Evangelho, dentro da igreja, se tornando membros do corpo, quando as fases mais difíceis, mal compreendidas, é a fase das perdas. E existe um ditado lá fora que diz: só valoriza depois que... Então você percebe que existem algumas perdas que nos ensinam a valorizar. Você vai perceber que existem algumas perdas que nos ensinam, nos trazem valores. O ditado diz: só valoriza depois que... Meu Deus. E existem algumas perdas que vêm na nossa vida apenas para dar amadurecimento e crescimento na nossa história. Quem nunca, com a maturidade que tem hoje, olha para cá, não perca a sua atenção. Quem com a maturidade que você tem hoje, o entendimento que você tem hoje, o crescimento espiritual da vida de crente, de cristão que você tem hoje, a maturidade de ser imitador de Cristo como você hoje. Quem nunca fez uma retrospectiva do passado e disse: ah, se eu pudesse voltar o tempo, com a maturidade que eu tenho hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, eu teria aproveitado mais a minha vida com Deus. Se eu pudesse voltar ao tempo lá na minha mocidade, ou se eu pudesse voltar a alguns anos, eu tinha valorizado mais o meu pai quando ele estava vivo, a minha mãe quando ele estava viva. Se eu pudesse voltar algum tempo atrás, eu não teria confiado em todo mundo que eu confiei, que me deu traição, que me macelou, que me deu cicatrizes, que me humilhou, que me reinou. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu tinha filtrado melhor as minhas amizades. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu não teria abrir a porta do meu
Você sobreviveu que ninguém sobreviveria. Aleluia! Fecharam a porta, mas Deus ficou com você dentro da porta fechada. Você não tinha ninguém, mas o Senhor estava lá segurando a tua mão, esquecendo você, não te ligaram, não te abraçaram, não te visitaram, não se importaram, mas o Senhor estava lá dizendo: ainda que minha mãe viesse a esquecer do filho que ainda ama, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. O que você perdeu não se compara com quem você é hoje. Uma mulher mais madura, um homem mais maduro, um homem mais forte, uma mulher mais forte. Tudo que você passou forjou o caráter de amadurecimento que você é. Se não fosse tudo que você passou, você não seria quem você é. Se aquela pessoa não tivesse te traído, tu não amadureceria. Se você não tivesse passado por aquela humilhação, você não seria quem você é hoje. Se aquela porta não tivesse fechado, você não teria conhecido Jeová Jireh. Aquilo que você passou trouxe maturidade para você. Quando você olhava assim e dizia: não tem escape, não tem saída. Você olhava assim e dizia: não tem. Aí Deus se revelava, Deus se mostrava, Deus fazia. E o que era perda se transformou em testemunho. O que era lágrimas se transformou em uma nova história. O que era tristeza, Deus transformou em alegria. O que era desonra, Deus transformou em honra. Por que nesses minutos eu gastei falando de Pedro? Você vai entender o porquê no texto. Quando você vai olhar lá no capítulo 14, versículo 13, na epígrafe do epílogo diz: primeira multiplicação de pães e de peixes. Só que quando você vai ver os bastidores, você vai ver o pano de fundo, você vai ver atrás. Você vai ver no capítulo de número 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa, ele saiu de onde? A casa dele. Um pouquinho na praia. Saindo de casa, a Bíblia diz que ele sentou na beira da praia e começou a ensinar. Terceiro, ele sai de casa, senta na beira da praia e começa a pregar. Ele está fazendo a obra de terceiro, capítulo 13, versículo 1. Ele chega na beira da praia e está ali pregando, está pregando. Se você perceber, o capítulo 13 tem 7 parábolas do rei. Ele está fazendo missões, ele está fazendo evangelismo, ele está exercendo na prática o seu ministério. Ele saiu de casa com um propósito. O propósito é o quê? Lançar a semente do reino. Entretanto, nessas 7 parábolas, a principal delas é a parábola do semeador. 7 parábolas que ele está pregando, 7 pregações, 7 esboços ele vai tirar do Espírito e começar a pregar. Ele vai pregando, 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 até mostrar aos discípulos, revelando o mistério do reino dos céus. Isso é revelado para quem é discípulo. Irmãos, perceba isso aqui, ó. Ele sai de casa para fazer a obra de... Ele sai de casa para fazer? Para fazer o quê? Vai guardando. Irmãos, ele prega, 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 prega. Já vi ser um certo momento em que ele vai chegar na região do seu nascimento, região da sua nacionalidade. E a Bíblia diz que chegando ali, ele prega, prega, prega e prega. E a Bíblia deixa bem claro: ali ele não fez nenhum milagre, por causa da incredulidade do povo. É como se ele chegasse na região dizendo assim: ó, eu estou pregando a mensagem para vocês, e no meio dessa mensagem eu quero revelar milagres, eu quero manifestar a minha glória. Só que o povo não estava crendo. E diz o texto de forma clara: ali ele não fez milagres, porque o povo estava em ato de incredulidade. Então aqui você percebe que o problema não é Deus querer fazer um milagre. Por isso que algumas pessoas se perguntam: por que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vive e a gente vê milagres diariamente na vida dos 4 evangelistas, falando de Jesus? Por que esses milagres acontecem, essas curas acontecem, e hoje temos dificuldade de ver esses milagres? A resposta está aqui. Jesus não fez nenhum milagre ali, por quê? Porque o povo não acreditava mais.
Por isso que no finalzinho do id, ele vai dizer: os sinais seguirão aos que tem uma condição. O problema não é Deus que está fazendo mais, o problema é que o povo não crê mais. E quando o povo não crê mais, a mão de Deus que estava estendida, ela fica mirrada. Ele retém ela. Porque Deus diz: eu quero fazer, mas você está tão ocupado, está pensando tanta coisa, que quando você entra, olha para cá, quando você entra naquela porta para dentro, você chega com uma carta para Deus. Deus, faz isso aqui no meu marido, faz isso aqui na minha esposa, faz isso aqui nos filhos, faz isso aqui na minha vida financeira, faz isso aqui na minha vida profissional. Deus está dizendo: entre por aquela porta com um propósito. Aleluia. Quando você vem para a igreja, você tem que entender que você tem que entrar dentro da igreja com um propósito. E qual é o propósito de você estar aqui nessa noite? É por você, por alguém ou por alguma coisa? Nós temos que entender que Deus trabalha com propósitos. Deus trabalha com aquilo que cremos. E o que é propósito? É você crer em algo que ainda não recebeu, mas está crendo que vai receber. Você não está vendo, mas você está crendo que a porta vai abrir, que o milagre vai acontecer, que a pessoa vai se converter, que vai ter salvação na casa. Você está crendo. É propósito. E o povo não estava dando mais credibilidade. Então o que acontece? O Senhor não fez nenhum milagre. Só que ele continuou fazendo a obra de? Continuou fazendo a obra de? Olha o que acontece. Enquanto ele está fazendo a obra de Deus, está acontecendo outra coisa. Ele sai de casa para fazer missão. Prega. Só que o povo não dá credibilidade. Ele não faz um milagre. Continua fazendo a obra. Só que enquanto ele está fazendo a obra, outro lugar está acontecendo outra coisa. E o que é que está acontecendo? Capítulo 14, versículo 1 ao 12. O seu primo, seu parentesco familiar, João Batista, está preso no cárcere. Enquanto ele está fazendo a obra, o primo dele, parentesco familiar e teologicamente falando, seu pastor, porque o pastor é aquele que batiza e libera para o ministério. Por mais que Jesus tivesse um ministério maior do que João Batista, e de fato teve, ele obedeceu, submeteu e honrou quem chegou primeiro. Porque isso é ministério. Não importa se você canta bem, prega bem, faz bem, quem tem que respeitar quem chegou primeiro do que você. E esperar o tempo. Pode cantar mais, pode pregar mais, mas se não respeitar, o teu ministério não cresce. Então o que acontece? Ele se submete, ele honra e obedece. É batizado, para ele libera o ministério. João Batista é aquele precursor que abriu o caminho para Jesus passar. Só que agora ele está preso no caso por Herodes. E qual é a acusação? João Batista descobriu que Herodes estava em ato de adultério. Herodes, não é lícito o quê? Você tomar a esposa de seu irmão Filipe. Isso é adultério. Por esta palavra, Herodes manda que João Batista seja preso. Mas por medo dele ser considerado profeta do meu povo, não mandou a condenação de morte. Ele está preso. Só que a mulher acusada do ato de adultério com dois irmãos guardou uma mágoa de João Batista, criou um plano diabólico para se vingar. Isso. Que ela vai arquitetar um plano para se vingar de João Batista. E qual é? É a data natalícia de Herodes. Vai ter uma festa no palácio. Ela vai chamar a sua filha e vai dizer assim: filha, vem cá. E quando ela vem, só quando ele estiver bebido, embriagado, você vai dançar de forma sensual. E quando você estiver dançando de forma sensual, ele vai ficar tão persuadido que ele vai te chamar. E quando ele te disser o que tu queres, eu te darei, você vai dizer: eu não quero ouro, não quero prata, não quero trono, não quero nada. Eu quero a cabeça de João Batista no prato. Guiado pela mãe, a menina vai de forma sensual, dança, ele fica persuadido, ele fica iludido, chega para a moça e diz: me pegue o que
quiseres, e eu dar-te até metade do meu reino se tu quiseres. Aí ela diz: eu não quero ouro, não quero prata, não quero trono, eu quero a cabeça de João Batista no prato. Igreja, tudo isso está acontecendo enquanto do outro lado Jesus está fazendo a obra de Deus. Perceba. E quando Jesus está assim, ó, o semeador saiu a semear, meu povo. Uma parte caiu à beira do caminho, a ave do céu veio roubar. Meu povo, outra semente caiu em solo rochoso, por falta do sol, raízes. Ela cresceu, sufocou, não conseguiu crescer. João Batista sendo acusado. Os soldados arrancando a cabeça do primo dele. Escute isso aqui que você quer, certo? Você entendeu? Eu quero chegar. Ele está falando, enquanto todo ele pregando, gente, a outra caiu no meio dos espinhos. Ela cresceu, mas os cuidados do mundo sufocou a semente, ela não ficou frutífera. E o primo dele sendo morto. Ele pregando lá do outro lado. Porque se você perceber, capítulo 13 e 14, não tem interrupção de tempo, é direto. Ele pregando, gente, mas uma semente caiu em solo fértil. Nasceu, quebrou, produziu 70, 60 e 100. Enquanto isso, seu primo morreu. Aí diz o texto. Versículo de número 12 do capítulo 14. Chegaram seus discípulos. Discípulos de quem? João Batista. Chegaram os discípulos e levaram o corpo de quem? De João Batista. E o sepultaram. Aí tem uma vírgula. Essa vírgula aqui, olha o que me dizia. E eles foram anunciar para anunciar quem? Você tem ideia do que é o Evangelho? Você tem ideia de fato do que é fazer missão, do que é viver missão? Você tem ideia do que é realmente transmitir a palavra de Deus? E entender que vai ter momentos que você vai estar vivendo isso aqui, ó, pregando isso aqui, e vai chegar a mensagem para você que você não queria ouvir? Vai chegar para você notícia que você não queria ouvir? Você tem ideia que você vai estar servindo a Deus, vai estar fazendo a obra, e vai chegar alguém te trazendo mensagem que vai te desestabilizar, que vai te desestruturar, que vai te desequilibrar. Você tem ideia de que está servindo a Deus não te isenta de receber notícia trágica? Eu poderia muito bem chegar aqui e dizer: pregue, que tudo vai ficar bem, mas isso é mentira. Aleluia. Evangelho é flores, mas também é espinhos. E é nesses momentos de dores que revelamos a nossa verdadeira maturidade. Olha. Se você perceber, é nesse momento em que Jesus escuta, como diz o verso 12, e fizeram Jesus saber. Aí quando você entra no texto, na narrativa do milagre, no versículo 13 ele diz, começando assim, ó, que Jesus ouvindo isso, ouvindo o quê? Que o seu primo tinha sido assassinado. Irmãos, ele estava fazendo a obra de Deus, sim ou não? Sim. Quando ele escuta, ele se vira por discípulo e diz: para tudo. Entra vocês tudinho dentro do barco e vamos lá para o outro lado da margem. Mas Jesus está fazendo missão. Espera, entra todo mundo no barco agora. Ele vai querer se isolar, deixa claro, se apartar no deserto, apartado. Ele vai querer viver o seu luto. Irmãos, ele acabou de perder um pastor, alguém que se alegrou na barriga da mãe quando encontrou a sua mãe Maria. Aleluia. Ele vai querer se isolar, se afastar. Você tem que entender que vai ter momentos que você vai estar servindo a Deus e você será provado. Vai chegar uma mensagem do filho, do esposo, não importa, de uma situação, do financeiro, não importa. Vai chegar uma mensagem para quê? Para você mostrar quem é você de verdade. Pregar como as coisas vão bem é maravilhoso. Fazer a obra de Deus quando as coisas vão bem é maravilhoso. Mas quando o negócio apertar, quem é você de verdade? É nesse momento que revela, você vai perceber que ele vai querer isolar. Deus entende
que tu não quer mais pregar, tem dias que tu não quer cantar. Deus entende que tem dias que tu não quer dar a escala da igreja. Deus entende que tem dias que tu não quer vir para a igreja. Deus entende que tem dias que tu desliga o celular, tem que tu coloca aquela opção no WhatsApp para ninguém ver a tua visualização porque tu não quer conversar. Deus entende. Deus entende que tem dias que tu quer se afastar, quer se isolar, não quer fazer nada porque está sentindo dores. Irmão, não existe homem de fé, Superman, Mulher Maravilha. Nós sentimos dores. Tem dia, quem dera se nós subíssemos só no altar quando estivesse bem. Quem dera se a gente só pregasse quando estivesse 100%. Quem dera se vocês cantassem só quando estivesse 100%. Tem dia que está todo quebrado. E Deus vai quebrar porque eu te uso do mesmo jeito. Tem dia que você está com sede, mas ninguém te dá água, mas Deus te usa para matar a sede. Tem dia que ninguém te dá um abraço, mas Deus te usa para dar um abraço em alguém. Tem dia que você está com crise no casamento, mas está ajudando o casamento dos outros. Você tem que aprender uma coisa, que dentro do Evangelho não existe reciprocidade. Você vai fazer coisa por pessoas que não vão fazer por você. Você vai abraçar gente que muitas vezes não vai te abraçar. Você vai ajudar gente que muitas vezes não vai ajudar. Isso é o quê? Isso é Evangelho. Porque o Evangelho não tem troca, não tem barganha. Você só dá porque você já recebeu. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Gastou tudo que tinha na mão dos médicos, mas recebeu tudo na mão de quem? Na mão de quem? Pare de esperar em pessoas aquilo que somente você pode receber de Deus. Você vai perceber isso quando o próprio Cristo vai dizer em Mateus 25: lado esquerdo vou colocar os bodes e da direita as ovelhas. E ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai para o reino que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de, tive sede e me deste de, tive nu, me veste, tive preso, me viste. Aí a igreja vai dizer: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Está escrito no texto. E ele vai dizer: todas as vezes que você fazia aos meus pequeninos, aos próximos, você fazia por mim. Entra no gozo do teu Senhor. É como se ele dissesse: todas as vezes que você fazia pelo próximo e não foi recompensado, é Deus dizer para você: eu recompensarei todo o teu esforço. Tudo que você fez pelos outros e não foi reconhecido, o Senhor reconhecerá. Tudo que eu vou repetir de novo para quem tem glória na boca. É questão de ser para você. Não pare de ajudar porque alguém não te ajudou. Não pare de pregar porque alguém parou. Você não pode colocar sua chamada no seu ministério porque alguém não lhe retribuiu. Se não fez por você, não tem problema, não. Jesus faz por mim. Se ninguém me abraça, ele abraça. Se ninguém chega, ele chega. O Evangelho é dependência de Cristo e não de pessoas. Por isso que uma galera lá fora afastada, porque esperaram em homens quando deveriam esperar em Cristo. E reconheceram que deu oportunidade. Que reconhecimento vai primeiro, não reconhece. Cadê o glória? A gente coloca muita esperança nas pessoas. De retorno, não, eu fiz isso, eu fiz. E sai dizendo assim: ó, eu fiz um bocado de coisa naquela igreja, você nunca fez para Cristo. Eu fiz um bocado de coisa para aquele pastor, para aquela igreja, para aquelas irmãs. Olha como é que aqui, ó, passa dentro da parte do Senhor pessoas feridas, porque colocaram toda a sua fé em pessoas e esqueceram de Cristo. E querem culpar a igreja pelos seus erros. Querem culpar os irmãos por causa que a sua confiança foi em pessoas, não no Senhor. Por causa de traumas, de decepções. Vai para cá. O perigo de nós não termos equilíbrio de uma vida ministerial é acontecer caso fosse aqui, ó. Diz o texto que quando ele coloca o pé, quando ele pisa do outro lado, quando ele desce, ele encontra uma multidão. O texto vai dizer no final que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Para cada mulher e criança, 2 ou 3. 12.000 a 15.000 pessoas estavam ali. E detalhe, Jesus foi de baixo para o outro lado. Quando ele chegou no
não caberiam em todos os livros do mundo, mas são narrados 35. Desses 35 milagres, o único de caráter único que os 4 evangelistas se dedicam tempo em explicar é esse. Se você pegar esse milagre aqui e colocar Mateus, Marcos, Lucas e João, é como se fosse um quebra-cabeça. Aonde um termina, o outro continua. 4 perspectivas diferentes de 2 que estavam presentes, como Mateus e João, e Lucas, que foi relatado como historiador, e Marcos, que foi relatado como discípulo de Pedro, não estava presente. São 4 histórias diferentes que falam a mesma coisa. Quando você vai olhar para Marcos, Marcos vai dizer que ele vai olhar para aquelas pessoas e sentir como elas tivessem ovelhas desgarradas, como se não tivesse pastor. Mateus vai dizer que ele olha para elas e sente compaixão. E é aqui o ponto de equilíbrio de quem não faz missão, vive missão. Você não foi chamado para fazer, você foi chamado para viver a missão. Porque tem gente que faz sua missão no domingo, de manhã, de tarde, na semana, acabou a missão dele. Missão tem que ser um estilo de vida. Aonde você for, você é um representante de Cristo naquele lugar. Você tem que ter uma mensagem na boca para ligar. Por isso que ele diz: vocês serão minhas testemunhas em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aonde vocês forem, vocês serão minha missão para mim. As pessoas olharão e dizerem: olha que aquele bicho não prestava, mas agora é crente para a glória de Deus. Aquela mulher ali não valia nada, mas agora olha aí, era indomável, gostava de briga, gostava de barraco. Olha aquele homem, era valente, mas Jesus foi lá e aratou valente. Olha aquele rapaz, era cavalo, o diabo de ovelha de Jesus de Nazaré. Até para a glória, porque você é testemunha desse evangelho. Agora eu faço uma pergunta para você. Jesus sentiu perda. Ele sentiu dor, sim ou não? Sim. Me mostra na Bíblia alguém abraçando ele. Alguém abraçou ele? Alguém deu uma palavra para ele? Algum dos discípulos disse assim: Jesus, força. Jesus, meus pêsames. Jesus, vem cá, deixa a gente orar aqui por você agora. Você viu alguém ajudando ele? Tem momentos que você vai viver isso. Você queria que alguém te visitasse? Ninguém vai. Você queria que alguém te abraçasse? Ninguém vai. É Deus dizendo: eu quero ver você na maturidade sozinho, quando não tiver ninguém ao teu lado. Porque é nesse momento que, se a gente não demonstrar maturidade, eu pego o meu problema e jogo por cima dos outros. Eu vou desabafar em cima de quem não tem nada a ver com o meu problema. Eu vou acabar pegando o peso que é dele e jogando para os outros. Aí você vai perceber que ninguém foi até Jesus, ninguém abraçou Jesus, ninguém deu uma palavra para Jesus. E ele tem que tomar uma decisão: olhar para a dor dele, olhar para a dor do próximo, e dizer assim: olha, coloca outro para pregar e prega em Pedro. Hoje não, eu não quero não. João, vem cá, canta aí hoje não vou cantar não, também não. Chamado independe se você está chorando ou está sorrindo. Quem vive chamado no sentimento, o chamado acaba quando o sentimento acaba. O chamado não é baseado em sentimento, é baseado na fé, na vocação, no ministério, na certeza. É Deus dizendo: se for para pregar chorando, prega chorando. Se for para cantar quebrado, quer, vai cantando quebrado. Se for para fazer obra se arrastando, vai se arrastando. Mas não dá gosto a Satanás de dizer: olha, o que adiantou pregar, onde é que está agora? O que adiantou cantar, olha aí. Mas não, imagina Jesus ali estava doendo. Quando ele colocou Pedro outro lado da multidão, já estava esperando. Ele sabe que nós aprendemos aqui: não importa onde você for, não importa onde você vai, o teu chamado vai atrás de você, o teu ministério vai atrás de você. E quer saber? Está doendo, prega do mesmo jeito. Está doendo, está chorando, canta do mesmo jeito. Continua fazendo o que Deus
Porque enquanto tu vai, eu cuido daquilo que tu não consegues fazer. Continua pregando, continua cantando, continua vivendo missão, que aquilo que você não pode fazer, enquanto você está fazendo pelos outros, eu faço por você, eu me responsabilizo por você, eu ajudo você, mas não pare por causa se ninguém foi até você. Eu poderia dizer, pastor, não vou não, porque ninguém veio. Tem gente assim, né? Bora visitar Beltrano, vou não, porque ele me visita. Os crentes da Marvel, vingadores, né? Pode se vingar. Mas não. Ele tem que tomar uma desse, deixar a mágoa encher seu coração e dizer: coloca outro, vai aí, Pedro, vai aí, João. Mas não. A Bíblia diz: texto, que seja com compaixão. Repita compaixão. Você sabe o que é compaixão? Compaixão é empatia. É você se colocar no lugar do outro. É como se dissesse: aqui está doendo, mas acima da dor que eu tenho uma responsabilidade. Você acha que toda semana o pastor queria estar aqui? Você acha que todos os irmãos, todo dia que ele está olhando para você? A gente está aqui não é porque a nossa carne quer, porque existe uma vontade maior. É aquilo que Paulo diz em Gálatas 2, 19 e 20. Eu já estou crucificado por Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cadê os crucificados com Cristo? Cadê? Que a carne diz: você não vai vencer. Cadê o glória a Deus? Diga o cadeado na boca, porque Satanás achou que você desistiria, achou que você voltaria atrás, achou que você colocaria a mão atrás, olhava para trás, voltava para trás, mas dentro de você vai prosseguir. Quem olhou para você dizendo: eu quero ver pregar agora, quero ver cantar agora, quero ver fazer obra agora, vai ver Deus te usando na crise, vai ver Deus te usando no problema, vai ver Deus te usando na prova. Quem olhou para Jesus: eu quero ver ele fazer agora, vai ver a glória de Deus. Isso é viver missão, é entender que o tempo é difícil, mas o meu chamado é o mesmo. O meu chamado não muda porque as coisas ficou desfavoráveis. O meu ministério não muda porque a porta fechou. Fechou a porta, mas o ministério está aberto. O negócio apertou, mas aqui ainda está aberto meu coração para viver o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que é na prova que a gente reconhece quem é o obreiro de verdade, quem é irmão de verdade. Quando as coisas vão bem, quando o Pix está na conta, quando as notícias bem estão bem, é muito bom vir para a igreja. Agora, quando o negócio aperta, é que nós revelamos a nossa maturidade. Se de fato vivemos missões, se transmitimos missões ou apenas somos oportunistas, só queremos a Deus no tempo todo, no tempo apertado, a gente não vive mais fora da frequência. E Jesus está demonstrando aqui, você vai entender. O tema do texto diz multiplicação de pão e peixe. Repita comigo: multiplicação. Repita comigo: multiplicação. Você viu como é o paradoxo do Evangelho? O milagre é multiplicar, mas como foi que começou? Perdendo. Aleluia. É muito bonito a gente olhar para a casa de alguém toda pronta, o automóvel de alguém, o sucesso de alguém. O que a gente não consegue ver é os bastidores desse sucesso. É muito bom a gente ver a unção de alguém, o poder de Deus na vida de alguém, mas a gente não sabe o preço que ele paga para ele manter aquilo. A gente olha para a casa de alguém e vê como construiu, é lindo, mas a gente não sabe o tanto de suor, o tanto que ele trabalhou para ter o que ele tem. É muito lindo olhar, multiplicar, mas não ver o bastidor, dor. Mas o que é lindo no Evangelho é isso, que não importa como começa, o que importa é como vai terminar. Vou repetir de novo: não importa como começa, o que importa é como vai. Levante a mão, levante a mão.
está doendo, mas tem gente que depende de você. Tem uma casa que não caiu porque tu ainda mora, tu ainda está de pé. Tem pessoas lá no Senhor está dando livramento, está guardando porque tu está firme na rocha. E é Deus, é por isso que você não pode parar, porque tem gente que precisa, que depende de você. Por isso que o que sustenta uma casa é as colunas, o peso maior das colunas. Por isso que a pancada é melhor para você, porque você é a coluna daquela casa. Satanás sabe que se derrubar você, a casa cai, a família cai. Por isso que ele tenta de todas as formas derrubar você. Porque se derrubar você, a tua família acaba, o casamento acaba, os parentes não é levado. E Deus está dizendo para você: enquanto você estiver firme, eu cuido da casa, cuido da família, cuido do céu. Continua firme. Se você dissesse, eu vou desistir só por mim, tudo bem, mas tem gente que depende de você. Tem um filho, tem um irmão, tem um pai, tem uma mãe, tem um marido, tem um filho, tem uma esposa. Tem gente que o inimigo está todo dia cercando para passar para matar. Mas é Deus dizendo: nesse daí não, porque a minha serva está orando. Porque o meu servo está orando. Nesse daí você não toca, nesse daí você não mexe. E é Deus dizendo no meio dessas dores que você mostra a sua força. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou. A tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É Deus dizendo para você: você não pode desistir, porque tem gente que precisa de você. E isso é que é lindo, é que mesmo você doendo, mesmo você perdendo, mesmo no meio da prova, a unção continua a mesma. Jesus, a Bíblia diz que ele curou todos os enfermos, demonstrando: eu posso ter perdido, mas não perdi a unção ainda está na minha cabeça, o poder chamado ainda está na minha cabeça. Irmãos, não importa o que você passa, o Deus chamado continua o mesmo. O problema é que as pessoas mudam, pregava, cantava, tocava, fazia, realizava, mas quando a prova veio, não prega mais, não canta mais, não toca mais, não quer mais. É na prova que eu revelo a minha dependência em Deus. É na crise que eu revelo a minha identidade. Eu não estou com Deus só no tempo bom, também estou no mal. Não agarro e não solto Jesus por nada. Quando a Bíblia diz que ele sente com o Pai, ele cura todos os enfermos, sim ou não? Porque o intuito do Evangelho é duas coisas: é curar a alma do ferido, sim ou não? É curar a alma do ferido e alimentar o faminto. É Jesus dizendo: antes do pão tem um tratamento na alma. Porque eu não quero um povo cheio de alimento perdido. Eu quero um povo curado e alimentado. Por isso que o Evangelho, ele trabalha o espiritual e o sócio. Então Cristo, ele cura todos os enfermos e todo tipo de entidade espiritual, de demônios, ele liberta. Quando ele liberta, a Bíblia diz que o discípulo chega para encerrar. Jesus manda o povo embora. Por quê? Porque está tarde, não tem comida. Jesus dá e vocês de comer. Porque quem achou o problema, Jesus joga a responsabilidade. Porque é muito bom a gente contar problema. E contar problema é fácil. O difícil é ajudar a resolver o problema que você encontrou. É ótimo dizer assim: ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas Jesus quer, tem que fazer, pô, diga como vai fazer você. É muito bom a gente achar coisa para fazer. Ó, pastor, não tem que fazer isso aqui, pastor, não tem que fazer aquilo. Pastor, vamos fazer a conversa com você. Foi isso que Jesus fez. Vocês acharam o problema? Acha agora a solução? Não. O discípulo coçaram a cabeça, O Evangelho é assim. Todo mundo trabalha. Por isso que é o corpo, não é só os pés, não é só a mão. Todo o corpo se movimenta. Porque o membro fora do corpo, ele apodrece. E o corpo tem que estar movimentado.
Aí a Bíblia diz que um dos discípulos, Filipe disse: Senhor, mas nem se nós tivéssemos 200 denários. Aí, isso aqui é maravilhoso. Filipe disse: nem se nós tivéssemos 200 denários. Porque tem gente que acha que tudo só se resolve com dinheiro. Não tem onde tirar. Não tem pix, não tem empréstimo, não tem ajuda, não tem nada. Como é que nós vamos fazer esse projeto? Como é que nós vamos fazer essa missão? Como é que nós vamos realizar isso? Aí, Filipe, nós nem só tiver 200 denários. Porque tem gente que a mentalidade é: tem que ter dinheiro. Se não tiver, mas não faz. Deus está falando para gente aqui. Mas sabe o que acontece? André, diga André. Você pode dizer para mim, André? Somente o Evangelho de João vai dizer. Outra perspectiva. João vai dizer que André vê assim: rapaz, tem um meninozinho ali com 5 pães e 2 peixes. André vê que o menino tem um alimentinho dele, 5 pãozinhos e 2 peixinhos. Não cabia numa mão, é alimento de criança, adolescente. Ele pega o alimento da criança e leva para quem? Leva para quem? Ele leva para Jesus. É pouco ou não é? Mas ele leva para quem? Tem pessoas que acham assim: eu só posso levar muito. Jesus começa com pouco. Ah, mas eu quero isso. Não, Jesus recebe coisa grande. Não, Senhor. O milagre grande é ele que faz, mas o pouco é você que leva para mim. Eles estão levando o que é pouco. Quando leva um pouco para Jesus, você quer ir demais. Irmão, Jesus pega os pães. João vai dizer: e tendo dado graça, põe peixe. Irmãos, ele pega os alimentos, manda todo mundo organizar. Ó, o milagre quem vai fazer? Diga Jesus. Mas ele manda os 12 discípulos organizar a multidão, sim ou não? Porque não tem milagre sem organização. É melhor dizer: o milagre quem faz sou eu, quem organiza é vocês que se organizam. Se organizam em grupos. Os 12 discípulos organizam mais de 10 mil pessoas. Imagina a loucura. Sabe o que acontece? Ele pega 5 pães e 2 peixes. João vai dizer: elevando os olhos ao céu, ele agrada. Eu te pergunto: o alimento, lógico, o alimento de um menino, de um adolescente, alimentaria 10 mil pessoas, sim ou não? Não. Mas Jesus pega esse alimento. Ele é pouco ou é muito? Ele é pouco ou é muito? Ele é pouquíssimo. Mas Jesus pega o pouco e agrada. Ele pega o alimento e agrada. Como é que a gente quer viver milagre se não agradece um pouco? Ah, eu quero viver milagre, mas aprenda a agradecer um pouco que está nas suas mãos. Ele pega o alimento e eleva aos céus e agrada. É dizer: Deus, é pouco, mas eu agradeço muito. Quando ele agradece, aí vem uma outra parte. Ele abençoa. Diga: abençoa. Você abençoa as suas pequenas coisas. Ele abençoa. E terceiro, a Bíblia diz que ele vai partir. Repita: partir. Esse aqui é um problema. Porque a Bíblia diz que ele vai partir. Isso aqui é revelação. Ele vai partir os pães, sim ou não? Sim. Mas por que ele não parte o peixe? Se você perceber, ele parte todo, mas não parte um. Porque o peixe não quer ler. O peixe não quer? O peixe não quer, peixe? Então ele vai partir o pão, mas ele não parte o. Aqui é duas simbologias. Todos os médicos nós sei. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Quem é o pão partido? Então o símbolo do pão se refere a Jesus, sim ou não? Sim. E quem é o peixe? Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedrão, vem cá. Sim, senhor. Porque sim. A partir de agora tu não será mais pescador de peixe, mas será pescador de. Então Jesus está dizendo que o ser humano é considerado como um peixe. Do mesmo jeito que tu pescava peixe, tu vai pescar pessoas, sim ou não? Sim.
Jesus é o pão e o peixe. Isso é até histórico, porque até o segundo século o símbolo do cristianismo era o peixe, almas. Então, se o peixe significa pessoas, você vai perceber que no Evangelho, nas missões, tem uns que vai vir de tarrafo, vem um bocado de peixe uma vez. Mas tem outros que só vem um e é de anzol. E a primeira coisa que acontece quando tira o peixe da água é viver ou morrer. Ele vive ou morre? A primeira coisa que acontece quando você sai do mundo é morrer o pecado em você. Aí eu te pergunto, o peixe está pronto? Tá não. Tem que abrir ele, sim ou não? E tirar tudo que não? Mesmo jeito do Evangelho, ele te abre e tira tudo que não presta de dentro de você. Aí você está pronto? Não, o peixe ainda está cru, sim ou não? Faz uns cortes na lateral e bota o quê? Porque nós somos o sal da... O peixe está cru ainda, sim ou não? Tem gente assim, que já saiu do mundo, tirou algumas coisas que não prestam, mas ainda está dentro do cu. Está dentro da igreja, mas está cru ainda, meu pastor. Aí o que vai acontecer? Pega o peixe, coloca na frigideira, e na frigideira tem o que dentro? Tem o que dentro comigo? Óleo. Porque o peixe tem que estar nu. Nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Aí te pergunta, o peixe está pronto? Tem que acender o... Porque o peixe tem que pegar. E detalhe, tem que pegar fogo dos dois lados. Tem que virar o peixe. Porque tem gente que só pega fogo do lado. Só pega fogo da igreja. Lá fora não pega fogo, não. Tem que virar dos dois lados. Serpente aqui e serpente lá. Eu não termino sobre o peixe. Eu li outro texto sobre o peixe. Aí então, se o ser humano é considerado como peixe e o pão é simbolizado como Jesus, quem foi que se partiu por nós? Quem foi que se partiu por nós? Para nos manter inteiros. Então Jesus é o pão que se partiu para nós se manter inteiros, sim ou não? Então ele não vai partir peixe, ele vai partir pão. Agora você quer? Olha isso aqui, ó. O discípulo aqui, ó, um do lado do outro. Vai fila, galera, todo mundo. Pedro, Tiago, João, Tiago, todo mundo ali. Por tudo sentado. Ele pega aqui o pão, olha lá. Está pegando o pão. O pão está aqui inteiro. Senhor, te dou graças. Eu abençoo quando ele faz isso aqui, ó, ele parte. Quando ele parte, a Bíblia diz que não é parte o pão. Ele parte os pães. Ou seja, cada pão foi partido. Então quando ele está partindo isso aqui, olha cá. Quando ele parte aqui, ó. Quando ele pega para Pedro para Tiago, Tiago para João para Judas, quando todo mundo olha para cá, o pão está aqui, ó. Aí ninguém está entendendo nada. Os cestos estão sendo enchidos. Quando eles olham para cá, o pão está se multiplicando. O pão está se multiplicando. Mas o detalhe, ele só se multiplica quando ele... Olha para o irmão e diz assim, como tu quer viver? Multiplicação. Se tu não compartilha. O intuito de Deus te abençoar é tu abençoar pessoas. O intuito de Deus te ajudar é tu ajudar a outros. É Deus dizendo, enquanto tu está partindo, eu estou multiplicando. Aí vem para encerrar. Irmãos, são 12 pessoas para alimentar quase 15 mil pessoas. Você tem ideia disso? O cansaço que foi daquele final da tarde para começo de noite. 12 pessoas para servir 10 mil pessoas. Detalhe! Os discípulos estavam andando com Jesus de cesto vazio. É todo mundo não, viu? Que anda com Jesus de cesto vazio. Tem gente que só quer andar com Jesus de cesto cheio. Mas eles estavam andando de cesto vazio, porque eles sabem que a qualquer momento Jesus vai encher. Aí chegou o momento de encher, e isso é o que pega. Jesus está enchendo o cesto deles, não é para eles, é para servir os. Isso é missões. É Deus
cansada para abençoar. É Deus te ajudar para tu ajudar. Agora eu te pergunto, 12 pessoas para cuidar mais de 10 mil pessoas. Imagina o cansaço. Imagina na última fileira, Pedro olhando para o Tiago e dizendo, Tiago, esse velho está cansado. E João dizendo, rapaz, as minhas costas, as minhas pernas, está tudo dolorido. Irmãos, eram mais de 10 mil pessoas sendo servidas por 12 pessoas. Já é difícil, irmão. Servir 50 crentes com 2 copos de canja, porque eu vi que o leve são copos. Aí até aqueles que trazem a manteigueira, né, dizendo que é com não é para ela. Já vem com o saquinho dizendo que é para a família. Imagina alimentar mais de 10 mil pessoas, todos eles cansados. Imagina eles terminando, a Bíblia diz que todos se fartaram. Porque o desejo de Deus é te curar internamente, te salvar e encher o teu bucho. Te encher espiritual e físico. E o detalhe, para encerrar, todos serviram. Só que o versículo 20 diz assim: e comeram todos, ou seja, todos comeram, saciados, e levantaram dos pedaços 12 cestos. Você vai perceber que os discípulos terminaram o serviço, sim ou não? Imagina eles sentando tudo no canto. Deus assim, rapaz, nós vencer. Aí Tiago diz assim para Pedro, mas Pedro, tem mais 12 cestos ali ainda. Tem crente que já está entendendo já isso aí. Imagina Pedro, não aguento mais andar não. Eu não aguento mais não, pai. Judas, eu não aguento também. Tomé também, eu não aguento mais não. Imagina Pedro, vamos lá, galera, é a última fileira, 12 6, vamos lá, Jesus servir. Eu acho que lá atrás que está faltando lá no meio. E quando eles chegam para Jesus, Jesus, para onde é esse daqui? E Jesus olhar para esse, isso aqui não é para nenhum deles. Isso aqui é para cada um de vocês. Porque quem serve Jesus não volta de mãos vazias. É Deus dizendo, enquanto você estiver servindo, não é você que vai encher teu cesto, é Jesus. Muitas vezes a gente muda o foco, primeiro eu, depois eu, último eu. Não, continue fazendo a obra. Porque quando você terminar o que Deus te chamou para fazer, Deus vai dizer para você, o teu cesto vai ficar cheio. E você que começou de cesto vazio, vai voltar de cesto cheio para a glória de Deus. Começou vazio no casamento, no financeiro, no sentimental, no profissional, mas vai ter